Capítulo 3 Os Uruk-hai, Parte 2. Sob a custódia dos Isengardenses, liderados pelo implacável Ugluk, eles eram vigiados de perto por um bando de 80 orques horrendos. Esses orques de pele escura e olhos oblíquos eram formidáveis em sua aparência, armados com grandes arcos e espadas largas. Alguns orques mais robustos do norte, ainda resistentes, permaneciam com o grupo. A chegada de Grishnak e seus seguidores, orques de braços longos e pernas tortas, trouxe uma nova tensão ao ambiente já carregado. Ugluk, com sua autoridade inquestionável, confrontou Grishnak, que afirmava ter retornado para assegurar que as ordens fossem cumpridas e os prisioneiros protegidos. Uma disputa verbal se desenrolou, revelando a complexa teia de lealdades e desconfianças entre os orques. Grishnak expressava um temor reverencial ao mencionar os Nazgûl, enquanto Ugluk desdenhava de sua importância, insinuando que os Nazgûl estavam restritos pelo grande rio e destinados apenas à guerra. À medida que a noite se aproximava, a urgência se agravava. Os cavaleiros de Rohan, uma ameaça crescente, estavam cada vez mais próximos. Os Isengardenses, reforçados pelo retorno de Grishnak, retomaram sua marcha forçada, carregando os hobbits exaustos e feridos em suas costas. O ritmo frenético da jornada tornava a cada momento um tormento para Pippin e Merry, que eram transportados como meras cargas pelos orques implacáveis. A floresta, que prometia algum refúgio, estava agora ao alcance da vista. Mas os cavaleiros de Rohan estavam rapidamente ganhando terreno. Quando a noite finalmente caiu, os orcs se viram cercados pelos cavaleiros. Fogueiras foram acesas pelos Rohirrim, formando um círculo luminoso em torno do montículo onde os orcs e os hobbits estavam acampados. Ugluk ordenou que os hobbits fossem mantidos vivos, prevendo sua importância estratégica. A tensão era quase palpável, com os cavaleiros mantendo uma vigilância silenciosa e constante na escuridão. Em um breve momento de comunicação, Pippin e Merry trocaram palavras sussurradas, compartilhando a pouca esperança que restava. Pippin mencionou o Lembas, um pequeno alívio em meio ao caos. A noite avançava sob a lua, e os orcs, agora cansados e desmotivados, dependiam da chegada de reforços da floresta, enquanto os cavaleiros mantinham seu cerco. Enquanto a lua se escondia atrás de nuvens espessas, tornando a visão quase nula, os orcs, desmotivados e rebeldes, repousavam, relaxando na escuridão que lhes era confortável. No entanto, os cavaleiros de Rohan não estavam dispostos a apenas esperar pela aurora. Um ataque súbito e silencioso no lado leste do monte acordou o acampamento orc, resultando em várias baixas. Neste caos, Ugluk correu para conter uma possível debandada, e os hobbits se encontraram momentaneamente sem vigia. Mas a liberdade era uma ilusão, pois logo foram capturados pelo desagradável Grishnak, cujo hálito fétido e mãos geladas os apalpavam em busca de algo que ele parecia desesperadamente querer: o anel. A suspeita de Pippin de que Grishnak conhecia o anel e o desejava para si mesmo lançou um novo terror em seus corações, mas também lhes deu uma ideia para manipular a situação. Pippin e Merry, utilizando a menção do anel e um pouco de astúcia, tentaram negociar com Grishnak. A menção de Saruman pareceu irritar o orc, que estava claramente sob pressão com o tempo passando e o risco de Ugluk retornar a qualquer momento. Grishnak, no auge de sua fúria e desespero, decidiu fugir com os hobbits, mas seu plano foi tragicamente interrompido por um cavaleiro de Rohan. Uma flecha habilmente disparada atingiu a mão de Grishnak, fazendo-o largar a espada. No tumulto que se seguiu, ele foi pisoteado e morto por um cavaleiro. Merry e Pippin, ainda sob as capas élficas, permaneceram imóveis e despercebidos. O caos ao redor deles continuava,
com os orques descobrindo a fuga dos hobbits e Malhur atacando os cavaleiros. Apesar do perigo iminente, os hobbits perceberam que estavam, por um breve momento, fora do círculo de fogueiras e, portanto, com uma chance de fuga. Aproveitando-se da distração, Pippin, que já havia soltado secretamente suas mãos, libertou Merry e ambos começaram a se arrastar em direção à liberdade. Comendo um pouco de lembas para recuperar as forças, os hobbits se arrastaram até a beira do rio, longe dos sons da batalha. Apesar da exaustão e do perigo que ainda os rondava, eles finalmente tinham uma oportunidade de escapar do cativeiro e seguir em frente em sua jornada incerta. À medida que a noite avançava e a aurora se aproximava, Merry e Pippin, libertados das garras de Grishnak, perceberam que a oportunidade para escapar estava se abrindo diante deles. Enquanto a escuridão diminuía e o céu no leste começava a clarear, eles sabiam que precisavam encontrar refúgio rapidamente para evitar serem descobertos pelos cavaleiros de Rohan. Reanimados pelo Lembas, os hobbits conseguiram se levantar, apesar das dores e do cansaço. Comentavam entre si sobre os eventos que haviam enfrentado, surpreendentemente leves em suas palavras, uma característica resiliente dos hobbits. Merry, agora assumindo a liderança, guiou-os em direção à floresta de Fangorn, apesar dos avisos anteriores que haviam recebido para evitá-la. A floresta, antiga e misteriosa, recebia-os com seus galhos imponentes e líquens balançantes. Parecia um refúgio acolhedor, uma barreira contra os perigos que eles haviam enfrentado e ainda enfrentariam. Enquanto eles entravam na floresta, a aurora irrompia no céu, pintando-o de vermelho e anunciando um novo dia. A batalha fora da floresta continuava, agora intensificada pela luz da manhã. Os cavaleiros de Rohan, sob o comando de Elmer, atacaram com força renovada. O som das cornetas, o relinchar dos cavalos e os gritos dos homens preenchiam o ar. Os orques, superados e desesperados, tentavam uma fuga em direção à floresta, mas eram implacavelmente perseguidos e abatidos pelos cavaleiros. Merry e Pippin, escondidos na segurança da floresta, não testemunharam o confronto final entre Elmer e Ugluk, onde o líder orc foi finalmente derrotado e morto. Após a batalha, os cavaleiros de Rohan prestaram homenagens aos seus caídos e queimaram os corpos dos orques derrotados, enviando uma coluna de fumaça que foi vista ao longe, um sinal mudo do fim daquela batalha feroz. No refúgio das sombras de Fangorn, Merry e Pippin, agora longe da vista dos cavaleiros e dos orcs, começavam um novo capítulo de sua jornada, repleto de mistérios desconhecidos e desafios iminentes. Você escutou mais um episódio de O Bardo Preguiçoso. Se você gostou, deixa o like que nos ajuda bastante. Compartilhe com seus amigos para aumentar ainda mais nossa comunidade de amantes de histórias. Muito obrigado e até a próxima.